Meus caros, voltando então às nossas atividades, agora nós vamos começar a analisar os artigos do Código Civil. Finalmente chegamos a esse momento tão especial no curso de Direito Civil de vocês. Então vamos analisar o primeiro dos artigos. É uma caminhada bonita que vai começar agora, que só vai ser concluída ao final do quinto ano do curso de graduação, com a análise lá dos últimos artigos sobre direito das sucessões. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Quando nós comparamos esse artigo 1º do Código Civil de 2002 ao artigo 2º do Código Civil Brasileiro de 1916, nós vamos ver que há uma espécie de diferenciação quanto aos seus respectivos textos. No Código Civil de 16 se dizia: todo homem e não pessoa, é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Duas diferenças. Se falava em todo homem e agora se fala em toda pessoa. Antigamente se falava em todo homem capaz de direitos e obrigações e hoje se fala direitos e deveres. Será que essas modificações foram positivas? Meus caros, raras são as vezes nas quais eu vou parabenizar o legislador, mas essa é uma dessas exceções. As duas modificações são modificações muito positivas. A primeira delas, na verdade, põe em compasso o texto e o sentido que já se costuma extrair da regra do artigo 2º do Código Civil 16, mas desde há muito. Então, embora se utilizasse a expressão homem na redação do artigo 2º do Código Civil de 1916, nunca ninguém pensou em se restringir a aptidão, a personalidade, a capacidade de direito ao ente do sexo masculino, ao ente subjetivo de sexo masculino. Não, longe disso. Homens e mulheres eram dotados desde sempre, pelo menos durante a vigência do Código Civil de 16, de inquestionável disponibilidade. Ambos tinham e têm direitos e deveres na ordem civil. Só que para que se evitasse qualquer espécie de descompasso, de ruído entre o texto e também o sentido que se extraía daquela legislação, hoje não se fala mais em todo homem, se fala em toda pessoa. Talvez aqui nós pudéssemos usar a expressão ser humano, mas a expressão ser humano, mesmo porque estamos falando das pessoas naturais, tão somente. Mesmo assim, a expressão pessoa não é totalmente infeliz. É que se nós dizemos toda pessoa é capaz de ter direitos e deveres na ordem civil, nós estamos definindo o conceito de capacidade de direito, capacidade jurídica de gozo, ou capacidade jurídica, aptidão a ter direitos e deveres, a partir de um conceito de personalidade. Isso não me parece razoável. Por isso que eu preferiria que fosse utilizada a expressão ser humano, em lugar de pessoa. Mas só do avanço de homem para pessoa, já nós devemos aqui festejar a modificação levada a efeito pelo legislador de 2002. Segunda modificação, antigamente se falava em dever, se falava em obrigações, hoje se fala em deveres. O conceito de dever é um conceito mais amplo do que o conceito de obrigação. A expressão obrigação, como vocês vão estudar no ano que vem, Direito Civil 2, com o nosso ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, a expressão obrigação tem uma carga acentuadamente patrimonial. Quando se fala em direito das obrigações, nós estamos falando em direito que está relacionado à disciplina de relações jurídicas mantidas entre um sujeito ativo chamado de credor e um sujeito passivo chamado de devedor. São nomes específicos, os deveres típicos, os créditos e os débitos, eles também estão dotados de uma acentuada carga patrimonial e que vai, inclusive, influenciar a forma de solução dos conflitos eventualmente emergentes. Então, quando o devedor não cumpre a obrigação derivada de um determinado contrato, o que normalmente acaba ocorrendo é que o credor pode se socorrer da agressão patrimonial. Ele pode agredir o patrimônio, claro, não ele próprio, mas graças a uma intervenção do Poder Judiciário, ele pode agredir o patrimônio do devedor para que o seu interesse seja satisfeito à custa de uma agressão, de um sacrifício do patrimônio daquele que deveria ter adimplido uma obrigação e não adimpliu. Então, a palavra obrigação não me parece a mais apropriada, porque ela tem um acentuado cunho patrimonial. Ela não é apropriada, a meu ver,
tanto para a generalidade das relações típicas do direito de família, como para a generalidade das relações típicas dos direitos da personalidade, aquilo que na aula de número 3 nós chamávamos de direito civil existencial, o direito civil que não tem cunho patrimonial. Uma observação importante é que aqui nós estamos falando, se fala no legislador, a personalidade da pessoa natural, apenas das pessoas dotadas de existência visível, as pessoas dotadas de existência perceptível pelos sentidos, as chamadas pessoas físicas. Acompanhe aqui, por favor, pelo segundo alvéolo. Se fala em pessoa natural, se fala em pessoa física, ou, se quiserem, de acordo com os direitos português, direito argentino, pessoa de existência visível ou individual. O direito português usa essa expressão pessoa individual para designar as pessoas físicas ou naturais e a expressão pessoa coletiva para designar as pessoas jurídicas. Nós temos na nossa origem, eu tive a oportunidade de falar disso com vocês na aula de número 3, nós temos um jurista da mais elevada envergadura, Augusto Teixeira de Freitas, que no seu esboço de Código Civil falava em pessoas de existência visível, para se referir às pessoas físicas, e pessoas de existência ideal ou puramente jurídica, eu diria, para designar as pessoas jurídicas, aquelas que têm existência tão somente por direito. Tanto que essa terminologia acabou ganhando muitos adeptos, acabou sendo seguida em larga escala pelo direito argentino. Agora, entre nós, se costuma falar em pessoas naturais ou físicas e pessoas jurídicas. As pessoas físicas, sobretudo, graças à legislação do imposto de renda. No Código Civil, pessoas naturais, aquilo que se costuma chamar de pessoas físicas. E associações, sociedades, fundações, partidos políticos, entidades religiosas, pessoas jurídicas, tá? Agora, tecnicamente, aqui nós não podemos deixar de observar o seguinte: em sentido amplo, toda e qualquer espécie de pessoa de que nós estamos a falar é uma pessoa jurídica. Nós estamos numa aula de direito. Se estamos numa aula de direito civil, nós queremos saber como juridicamente as coisas se explicam. Então, em termos jurídicos mais amplíssimos, pessoas jurídicas em sentido amplo seriam as pessoas naturais, de existência visível, disciplinadas a partir do artigo 1º até o artigo 39 do Código Civil, as pessoas jurídicas em sentido estrito, são aquelas que só têm existência jurídica, artigos 40 e seguintes, sociedades, associações, fundações, partidos políticos, entidades religiosas, empresas individuais de responsabilidade limitada, e os entes despersonalizados, de que eu falava logo antes do encerramento do nosso primeiro bloco, né? Logo antes de começar o nosso intervalo. Volto aqui a observar essa distinção, me parece bastante importante. Algumas espécies de grupamento de pessoas ou de bens terão aptidão a figurar em todas e quaisquer relações jurídicas que lhes interessem. Essas espécies de entidades que têm aptidão a figurar de todas e quaisquer relações jurídicas que lhe interessem, essas são chamadas pessoas jurídicas. Os entes despersonalizados, eles eventualmente vão participar de algumas relações jurídicas quando o direito expressamente permitir esse tipo de vinculação. É por isso que os senhores vão falar assim: mas professor, o meu condomínio tem CNPJ. Sim, tem CNPJ, por quê? Porque o seu condomínio pode participar de determinadas relações jurídicas, de certas e determinadas relações jurídicas, mas ele não tem aptidão a figurar em todas e quaisquer relações jurídicas, e isso não me parece ser um acidente. Eu vou trabalhar isso com vocês, mas apenas tão somente na aula de número 8. É importante que tenha um pouquinho de paciência. Vamos falar a respeito do começo da personalidade das pessoas físicas, o começo da personalidade das pessoas naturais. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Bom, todos os elogios que eu havia feito ao artigo 1º do Código Civil agora precisam se desfazer praticamente com relação ao artigo 2º. Primeiro que se fala, a personalidade civil da pessoa, mas dói o ouvido, não? A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. Puxa, mas há outra possibilidade de nascimento que não seja com vida? Veja, aqui a gente precisa analisar essa disposição com muito cuidado. O que é necessário para que a pessoa natural exista enquanto
um ente dotado da aptidão ordinária a figurar como sujeito das relações jurídicas, o que é necessário para o surgimento da personalidade e para a atribuição da sua primeira consequência, a aptidão ordinária a ter direitos e deveres na ordem civil. Para o direito brasileiro, a única exigência é o rompimento da unidade morfobiológica mantida entre o filho e a mãe. Há direitos, como por exemplo o direito espanhol, que exigiam, e exigem, aliás, a forma humana e também a existência, que a existência perdure durante um intervalo de pelo menos 24 horas. Os direitos francês e holandês acabam exigindo a viabilidade da vida extrauterina. O direito brasileiro é simples com relação a isso, muito menos rigoroso. Ele exige apenas e tão somente que a unidade morfobiológica entre a mãe e o filho, após o seu rompimento, tenha sido seguida de alguma espécie de vida por parte daquela espécie de ente que se desprendeu. Como é que se vai verificar se houve vida ou não houve vida após o rompimento dessa unidade morfobiológica, quando a criança acaba sucumbindo durante o próprio parto, ou nós estamos diante daquela hipótese do natimorto? A necessidade de realização, me acompanha aí pelo segundo alvéolo desse slide, de um exame chamado de docimasia hidrostática de Galeno. O que é a docimasia hidrostática de Galeno? Então, aqui eu tenho um feto em minha frente, né? Acabou sucumbindo durante o parto, abre-se o pulmãozinho, abre-se o peito da criança, retira-se o pulmãozinho da criança e mergulha-se em solução salobra, na solução salina. Se aqueles pulmõezinhos acabarem submergindo, é sinal de que a criança não respirou. E se ela não respirou, ela não existiu para efeitos jurídicos enquanto pessoa. Ela não teve aptidão ordinária a figurar como sujeito das relações jurídicas e não teve, por consequência, a aptidão a ter direitos e deveres na ordem civil. Juridicamente, enquanto pessoa, ela não existiu. Se, todavia, aqueles pulmõezinhos flutuarem, é sinal de que a criança, durante míseros, mínimos instantes, existiu e, por isso, ela teve a aptidão a figurar como sujeito ativo ou passivo de relações jurídicas, teve a aptidão a ter, por via de consequência, direitos e deveres na ordem civil. Esse exame, chamado de docimasia hidrostática de Galeno, é um exame bastante peculiar, mas que muitas vezes pode ter consequências jurídicas gravíssimas, seríssimas. Se por um acaso o Estevam está em lua de mel com a sua esposa, recém-casada, e eu acabo falecendo, a criança que foi concebida durante aquele período da lua de mel, aquela criança será considerada minha herdeira. Vocês vão dizer, não, professor, porque no momento da sua morte, a criança ainda não tinha nascido. Você simplesmente fecundou a sua esposa, a criança foi concebida durante a lua de mel. Não, vejam só o que diz a segunda parte do caput do artigo 2º. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Quem é nascituro? Nascituro é aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu. A personalidade só se adquire no momento do nascimento. Mas, desde que o feto venha a nascer, para efeitos jurídicos, é como se o nascimento retroagisse a data da concepção, principalmente se o feto vier a ser beneficiado. Então, vejam esse exemplo. O feto foi concebido no dia X. 5 dias após a concepção, o Estevão vem a falecer. Muito antes do feto vir a nascer. Se o feto nascer, a minha sucessão, o meu patrimônio, será repartido, a depender do regime de bens, entre minha esposa e o meu descendente, o meu filho, que acabou nascendo 8 meses e tanto depois da minha morte. Isto de acordo com o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil. Vocês vão estudar isso com o nosso diretor, com o professor Rodrigo Gago, lá no 5º ano. Mas, se por algum acaso, depois de uma longa gestação, a barriga da minha esposa, da viúva, vai crescendo, o ventre da minha esposa vai crescendo, mas se a criança vier a falecer durante o parto e não acabar respirando, não tiver existido para fins de atribuição da aptidão ordinária a ser sujeito das relações jurídicas e, por via de consequência, aptidão ordinária a ter direitos e deveres na ordem civil, se a criança morre durante o parto e não teve a existência jurídica,
Para efeitos jurídicos, o Estevam nunca teve qualquer sorte de descendente, e aí não é o inciso primeiro, é o inciso segundo do artigo 1829 do Código Civil que vai ser aplicado. Meu patrimônio vai se repartir entre minha esposa e os meus ascendentes. Isso quer dizer que num cenário como esse, será decisivo para que os meus ascendentes, meus pais, venham a receber parte do meu patrimônio para depois da minha morte, será decisivo que aquela criança morra durante o parto. Se a criança não morrer durante o parto, se ela nascer, se ela sobreviver, se ela respirou por pouquíssimos instantes, por mínimos instantes, aí isso será suficiente para afastar os meus pais da vocação sucessória com relação aos meus bens. Por isso que a docimazia hidrostática de Galeno acaba sendo um exame tão importante, em casos raros, mas tão importante para efeitos patrimoniais também. Com relação à figura do nascituro, nós temos aqui que diferenciar o nascituro do concepturo. Nascituro é diferente de nascido. O nascido já é dotado de personalidade e capacidade de direito, capacidade jurídica de gozo. A capacidade e aptidão de ter direitos e deveres na ordem civil. O nascituro é aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu, está em vias de nascer. É o feto, e é esse que acaba sendo protegido por força da segunda parte do artigo 2º do Código Civil. Se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha na parte final desse terceiro alvéolo, eu falo no concepturo. Quem é o concepturo? É aquele que sequer foi concebido ainda. Eu posso deixar parte do meu patrimônio para a prole eventual de Tícia, ou para a prole eventual de Caio. Quando eu falo em prole eventual, eu não estou falando em filhos que já foram concebidos e que não nasceram, ou em filhos já nascidos. Não, eu estou falando dos filhos que de futuro Caio ou Tícia vierem a ter. A prole que de futuro vier a ser concebida será chamada de prole eventual ou de concepturo. Aqui nós não estamos só no concepturo. A segunda parte do artigo 2º do Código Civil tutela apenas tão somente aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu. Olha, professor, e quando surge a personalidade, a aptidão ordinária a figurar como sujeito das relações jurídicas? Aqui existem 3 teorias. 2 teorias são antípodas entre si, é como se fosse a teoria da ficção e da presunção, lá em princípio da obrigatoriedade, e há uma terceira teoria aqui que me parece absolutamente inaceitável, que é a teoria da personalidade condicional. A primeira teoria é chamada de teoria natalista, essa que foi adotada, a meu ver, pelo Código Civil de 2002. Segundo a teoria natalista, a aptidão ordinária a figurar como sujeito das relações só surge no momento do nascimento. Já para a teoria concepcionista, foi abraçada pelo artigo 7º do Código Civil Argentino revogado, do Código Civil Argentino antigo, a personalidade surgiria no momento da concepção. Ah, professor, essa teoria me parece mais adequada. Talvez lhe pareça mais adequada, mas ela me parece extremamente dificultosa, problemática. Por quê? Porque determinar quando uma pessoa nasceu já é uma tarefa que por vezes se mostra difícil, mas das vezes é bastante prática, é como o casamento. É bastante simples se demonstrar que o casamento foi celebrado em uma determinada data, à vista da solenidade subjacente a esse tipo de cerimônia, esse tipo de ato jurídico. Da mesma forma, o nascimento, ele acaba sendo determinado com muita facilidade. O Estevão nasceu no dia 26 de agosto. Agora, a data em que o Estevão acabou sendo concebido é algo difícil de se estabelecer, principalmente se o casal acabar se esmerando bastante, né, em colocar a criança no mundo. Realmente, para questões jurídicas, às vezes pode surgir alguma espécie de problema na definição da data exata em que um determinado ente acabou sendo concebido. Por exemplo, para exigências de natureza tributária, para exigências de natureza fiscal, para exigências de natureza administrativa, para exigências de natureza civil. Para efeitos técnicos jurídicos, me parece muito mais razoável a adoção da teoria natalista. Isto não quer dizer, aliás, e eu vou trabalhar isso mais na frente, que no momento em que eu estou dando ao feto apenas tão somente tutela de direitos, tutela de interesses, não estou atribuindo ao feto personalidade jurídica, que ele esteja sendo menos protegido. Ele vai ser tutelado, mas vai ser tutelado na qualidade de objeto do direito. Volto a isso mais à frente, daqui a alguns poucos minutos. Antes disso, teoria da personalidade condicional. O que diz a teoria da personalidade condicional? Que haveria uma aquisição de personalidade desde o momento da concepção,
apenas, tão somente, se o nascimento, se essa concepção redundasse em nascimento. Aqui nós estamos diante de um monstro, um pequeno monstro criado pela doutrina, na medida em que essa teoria da personalidade condicional, ela acaba atribuindo a um dos momentos mais importantes da existência de todos, que acaba sendo a aquisição da aptidão ordinária a figurar como sujeito das relações jurídicas, quando faz essa espécie de momento depender, está vulnerável a uma espécie de extinção posterior na hipótese do nascimento não se verificar. Então, existem determinadas espécies de ambientes em que as condições, os termos, os encargos, eles vêm bem, são as chamadas declarações de vontade. Na aula de número 14, nós teremos a oportunidade de estudar, a partir dos artigos 121 a 137, que algumas emanações de vontade podem estar atreladas a uma condição. Subordinar-se os efeitos de um contrato, subordinar-se os efeitos de uma disposição de última vontade, um testamento, a um evento futuro incerto, se o Corinthians vai ser campeão brasileiro ao final do ano de 2020. Agora, subordinar-se os efeitos da aquisição dessa aptidão a figurar como sujeito ativo ou passivo de relações jurídicas ao nascimento, não me parece ser uma estratégia das mais adequadas. Por isso, a teoria da personalidade condicional não acabou sendo adotada entre nós. Mas me parece bastante claro que o artigo 2º do Código Civil adota a chamada teoria natalista. Isto não quer dizer, todavia, que, pelo fato da personalidade ser adquirida apenas tão somente no momento do nascimento, que o feto, enquanto não nasceu, que ele está desguarnecido, que ele está desprotegido. Não. Acompanhe-me aqui por esse alvéolo específico do slide. O feto tem direito à vida, defluente do artigo 5º da Constituição Federal, tem direito a uma adequada assistência pré-natal, aqui eu menciono o artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem aptidão a receber doação, a doação pode ser feita àquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu, nos termos do artigo 542 do Código Civil, pode ser contemplado por meio de um testamento, pode ter aptidão a receber herança, 1798 do Código Civil, não apenas a sucessão testamentária, mas também a sucessão legítima, é que por meio de sucessão testamentária, inclusive a prole eventual, o chamado concepturo, lá do artigo 1799 do slide anterior, pode ser contemplado. Há a possibilidade de que se verifique o reconhecimento de paternidade daquele que ainda não nasceu, mas já foi concebido, é o que dispõe o artigo 1609, e também o direito à curatela em caso de a morte do pai, do genitor, e incapacidade da gestante. Nesse caso, um curador será o mesmo curador da gestante e do próprio feto. Vocês vão estudar isso nos artigos 1779 seguintes do Código. Na verdade, aqui, essas disposições da legislação extravagante, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da parte especial do Código Civil, vocês vão estudar em momentos mais adiante, em momentos mais específicos do curso de vocês, mas eu faço questão de destacar que o feto não é porque o feto não tenha personalidade jurídica que ele estará inteiramente desguarnecido. Aliás, a Lei 11.804 de 2008, a Lei Federal 11.804 de 2008, estabeleceu o direito do nascituro aos chamados alimentos gravídicos. O que são os alimentos gravídicos? São aqueles alimentos que são devidos durante o curso da própria gestação. Esta lei, aliás, é bastante bem-vinda, foi bastante bem-vinda, porque se há um momento em que a participação do genitor se faz necessária, e se há um momento em que muitas acabam sendo as necessidades da criança, é o momento da gestação. As despesas são bastante expressivas, estamos num momento em que o acompanhamento pré-natal é bastante necessário e muitas vezes bastante dispendioso. E para que se garanta, então, o atendimento aos interesses, a primazia dos interesses do vulnerável, nesse caso, do feto, então a Lei 11.804 de 2008 estabeleceu o direito aos chamados alimentos gravídicos. Se, por algum acaso, o sujeito que acabou pagando esses alimentos futuramente se provar que não era o pai, é claro que não se pode permitir o enriquecimento sem causa de quem quer que seja, e a questão depois se resolve financeiramente após o nascimento da criança, mas até lá é indispensável a custódia, é indispensável o cuidado daquele que se mostra em situação de vulnerabilidade. Em matéria de incapacidades, agora, quando se fala em incapacidades, nós não estamos a falar nem em falta de personalidade jurídica e nem em incapacidade de gozo, incapacidade de direito. Não.
contemporaneamente, todas as pessoas têm personalidade jurídica, a personalidade da pessoa natural, e todas as pessoas, todos os seres humanos têm capacidade jurídica de gozo, capacidade de direito, ou a capacidade de direito em sentido estrito. Agora, a capacidade que pode ser limitada é a chamada capacidade de fato, de agir, de exercício, de autogestão ou de auto-administração patrimonial. Esta, sim, vem disciplinada entre os artigos 3º e 5º do Código Civil, que são os artigos com os quais eu gostaria de encerrar a nossa conversa de hoje. Diz o artigo 3º do Código Civil: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. De um lado, nós vamos ter, me acompanha aqui pelo segundo novelo, os absolutamente incapazes. São aqueles que não podem exprimir vontade por si mesmos. Toda e qualquer espécie de movimentação do seu patrimônio se dá à custa de uma participação dos seus chamados representantes. É por isso que essa expressão está aqui colocada entre aspas, são os representantes, e que se não estiverem presentes quando da externação da vontade em lugar do representado, acabarão por caracterizar os atos praticados pela sua nulidade. Então, se não houver representação do absolutamente incapaz, a manifestação de vontade será considerada uma manifestação nula, e os efeitos serão efeitos desde a data da externação da vontade. Já aqueles mencionados no artigo 4º, nós vamos trabalhar esse artigo 4º daqui a alguns instantes, a vulnerabilidade acaba sendo menor. Então, esses também serão considerados incapazes, mas serão chamados de relativamente incapazes. Eles praticam determinados atos jurídicos por si, mas precisam agora ser coadjuvados pelas pessoas indicadas pelos seus assistentes. Se eles não forem coadjuvados pelos seus assistentes, os atos praticados também serão inválidos, mas a invalidade é uma invalidade de menor porte. Ela não é chamada de nulidade, ela é chamada de anulabilidade, e as diferenças principais entre nulidade e anulabilidade nós vamos estudar na aula de número 16. Mas por hora vamos guardar. Assim como aquele que faz uma falta durante uma partida de futebol pode ser punido com um cartão, e esse cartão pode ser vermelho ou pode ser amarelo, os atos jurídicos praticados pelos incapazes, sem o representante ou sem o assistente, serão atos inválidos. Quando o defeito estiver vinculado à falta de representante na incapacidade absoluta, aí a consequência seria um cartão vermelho, seria uma invalidade maior porte, uma invalidade com efeitos desde a data da externação da vontade, seria chamada de nulidade. Todavia, quando nós estivermos diante de uma invalidade menor porte, por exemplo, o relativamente incapaz não estava assistido por quem de direito, não era coadjuvado por quem de direito, nós estaremos diante de uma invalidade menor porte, chamada de anulabilidade, e que vai ter efeitos a partir do momento em que essa invalidade venha a ser declarada, tá bom? Bom, os incapazes absolutamente, acompanhem pelo último alvéolo, são os menores de 16 anos. Eles precisam ser representados de acordo com a redação conferida ao artigo 3º do Código Civil pela Lei 13.146 de 2015. Notem que essa redação do artigo 3º não é uma redação originária. Aqueles que tiverem um curso de direito civil, um manual de direito civil produzido antes desse ano aqui, do ano de 2015, precisam adaptar o texto que estão estudando à nova legislação, porque antigamente o rol de absolutamente incapazes, carentes de serem representados, era um rol muito mais amplo. Hoje nós estamos só num rol restrito, só os menores de 16 anos é que são absolutamente incapazes. E quem são os relativamente incapazes, de acordo com o artigo 4º do Código? Me acompanhe aqui. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso primeiro, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Por critério etário, aqueles que têm mais de 16 e menos de 18 anos, eles deixam de ser representáveis, deixam de ser absolutamente incapazes e passam a ser coadjuváveis pelos seus assistentes. Notem que, em casos excepcionais, se eles maliciosamente se apresentarem como plenamente capazes, quando não são, quando não eram a prática do ato, eles serão tratados como se fossem capazes à data da prática dos atos. Isso vocês vão estudar comigo na aula de número 16, no artigo 180 do Código Civil. Mas, se quiserem dar uma olhadinha já nesse artigo, artigo 180, mencionado aqui no nosso primeiro hífen desse primeiro alvéolo. Mas isso só para aqueles que têm mais de 16 menos 18 anos e se apresentam como plenamente capazes quando não o são.
E, além disso, eles podem ser responsabilizados pelos atos ilícitos por eles praticados. Inciso segundo, também os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Aqueles que se embriagam constantemente, os dependentes de álcool, os alcoólatras, e também os toxicômanos, os dependentes de tóxicos. A ponto, não porque tem algum vínculo com o uso do álcool tóxico, não é isso. Nós não estamos aqui querendo policiar os comportamentos das pessoas. A nossa preocupação é meramente patrimonial. Quando o sujeito, graças ao seu envolvimento com o álcool, com os entorpecentes, ele perde a capacidade de gerir o seu patrimônio com desembaraço, com consciência, com autodeterminação, o sujeito acaba vendendo um computador que vale R$ 1.000 por R$ 10 simplesmente para comprar uma dose de crack, o caminho mais natural acaba sendo a interdição. A redução do seu status jurídico de plenamente capaz para o status de relativamente incapaz, porque ele precisa ser coadjuvado por quem de direito para a prática de atos de disposição patrimonial. E vocês vão ver que aqui a preocupação é exclusivamente patrimonial. O relativamente incapaz, o pródigo, por exemplo, também, ele só terá sua aptidão restrita no que diz respeito aos atos que envolvam a sua fazenda, atos que envolvam o seu patrimônio. Inciso terceiro, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Então, o sujeito acaba sendo embriagado num daquelas substâncias entorpecentes, o Boa Noite Cinderela, não busca se embriagar. Ele acaba sendo embriagado acidentalmente ou graças a uma espécie de manipulação de um terceiro. Toda e qualquer espécie de operação por ele praticada, eventualmente pode ser objeto de invalidação, anulabilidade, à vista da sua incapacidade relativa, por uma causa transitória que o privou do discernimento e da aptidão a exprimir a sua vontade com inteiro desembaraço. Haverá situações bastante diferentes, em que o indivíduo perde completamente a consciência, e nesse caso a consequência será a própria inexistência dos atos praticados. Caso do sujeito que cai em sono profundo e tem a sua digital utilizada para a movimentação da sua conta bancária. Esse ato não é meramente anulável, é um ato verdadeiramente inexistente, mas a respeito das noções de inexistência, invalidade, ineficácia, nós falaremos mais especialmente nas aulas de número 12 e 16 do nosso curso. Mas aquele que, normalmente, por causa transitória ou permanente, inclusive por um ataque de fúria, se ele não consegue exprimir a sua vontade de maneira adequada, a consequência acaba sendo o reconhecimento da sua incapacidade relativa. E, finalmente, no inciso 4, os pródigos. Quem são os pródigos? São aqueles que são esbanjadores. Tomem cuidado, não é o sujeito que gasta demais. Se gastasse R$ 10, poderia ser considerado pródigo, uma vez que o meu patrimônio é um patrimônio bastante reduzido. Agora, um sujeito que é trilionário, esse sujeito, se quiser gastar, comprar uma Ferrari a cada 15 minutos, ainda assim não conseguirá colocar em risco o seu próprio patrimônio. Então, não é a quantidade de gastos que ele faz, é a possibilidade que esses gastos feitos, que esses atos esses atos esbanjadores por ele praticados, coloquem em risco o seu patrimônio e, em última análise, a sua própria existência. Então, sempre que o sujeito gasta demais, normalmente graças ao envolvimento com o jogo, há a possibilidade de que seus parentes venham a interditá-lo. Aliás, a respeito da interdição, gostaria de falar um pouquinho no final desse slide. A interdição, ela não serve como uma espécie de castigo, não serve como uma espécie de porrete. Não pode o ascendente olhar para o descendente e falar, escuta, ou você estuda, faz direito, ou então vou te deserdar. A deserdação não é um porrete. Eu não posso ameaçar alguém de deserdação por esses motivos. Os casos de deserdação são bastante específicos. Salvo engano, artigo 1964, 65 do Código Civil, minha memória me trai, mas deve estar por essa parte. São hipóteses taxativamente determinadas. Não posso ameaçar as pessoas serem deserdadas à torta direita. E, da mesma forma, não pode o descendente, normalmente isso se dá no âmbito dos descendentes, não pode o filho ameaçar o pai. Pai, ou o senhor se comporta, ou não me dá trabalho, ou então vou interditá-lo. Não, a interdição é uma medida que se adota no sentido da proteção do patrimônio do interdito. E a pessoa que vai revelando, com o passar do tempo, uma progressiva demência e que pode comprometer, sobretudo quando ela tem um patrimônio mais expressivo, pode comprometer a administração dos seus bens.
Então, aqui nós precisamos observar que a interdição é um ato que se pratica em benefício e para a proteção do interdito, e não simplesmente para que eu possa me prevalecer daquela vulnerabilidade material já existente para criar uma vulnerabilidade jurídica ainda maior. Não é esse o propósito. E por isso que a interdição se faz graças a uma espécie de decisão judicial, a uma sentença judicial após uma longa dilação probatória em que o magistrado terá a oportunidade de verificar se a interdição efetivamente se dá em proveito do interdito. Essa interdição, ela se dá por meio de uma decisão que é declaratória e constitutiva. Ela declara que o indivíduo padece de uma determinada enfermidade desde algum tempo e ela é constitutiva a partir do momento em que é decretada a interdição, e essa interdição é levada a registro. Acompanhe-me aqui pelo primeiro hífen desse slide, no primeiro ofício de registro civil da comarca. Todos os atos jurídicos praticados pelo já interdito depois desse registro, da sentença no primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais da comarca, todos os atos a partir de então praticados serão atos privados de validade, serão atos inválidos. E os atos anteriores, professor? Porque o sujeito já revelava alguma sorte de demência que deu ensejo à interdição, mas os atos praticados desde o surgimento da demência até a decretação da interdição, será que eles podem ser invalidados? Podem. Mas é exatamente por isso que a interdição deve ser promovida pelos parentes quando o sujeito revela alguma sorte de demência. Por quê? Se eles demorarem a propuração de interdição, todos os atos pontualmente praticados, desde o surgimento da demência até a decretação da interdição, e seu registro consequente no registro civil de pessoas naturais, todos esses atos vão ter que ser impugnados individualmente. Isso vai representar gastos com advogados, a necessidade de produção de perícias, a possibilidade de conflitos entre as decisões, as orientações dos peritos, as conclusões dos seus laudos e as decisões dos magistrados. Então, para evitar toda essa espécie de dissabores, todas essas possibilidades de desentendimentos, de efeitos nocivos, é de se recomendar que a interdição venha a ser promovida o quanto antes, mas sempre em benefício do interdito. Notem que uma vez interditada a pessoa, segundo o alvéolo aqui do slide, notem que uma vez interditada a pessoa, não se admite no direito brasileiro chamados intervalos lúcidos. Se o indivíduo está interditado, mas depois de interdito ele conversa como uma pessoa dotada da mais absoluta seriedade, da mais absoluta normalidade, não é porque ele parecia uma pessoa desprovida de qualquer insanidade que os atos por ele praticados serão considerados válidos. Não. Para que os atos praticados pelo interdito sejam considerados válidos, será necessária a sua reabilitação. Será necessário que aquela interdição venha a ser levantada. Sem o levantamento da interdição, os atos praticados por um interdito que já recobrou a sanidade material, esses atos continuarão sendo considerados atos inválidos. Não admite o direito brasileiro a chamada teoria dos intervalos lúcidos. Bom, e aqui eu preciso destacar a vocês que esse artigo 4º do Código Civil foi profundamente reformulado por essa lei mencionada no último alvéolo desse slide, a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Essa lei é uma lei muito festejada por uns e muito criticada por outros. No que diz respeito à alteração que ela fez no sistema de incapacidades, a meu ver, ela fez alterações profundamente negativas. Por quê? Porque a incapacidade de um determinado sujeito, por exemplo, nós falamos nos animais. Os animais, eles não têm personalidade jurídica. Lógico que, no momento em que se lhes é negada a personalidade jurídica, eles têm um tratamento jurídico pior do que aquele dispensado aos seres humanos. Isso é bastante evidente. Agora, no momento em que se nega capacidade jurídica de exercício, capacidade de fato, capacidade de autogestão, de autoadministração patrimonial, capacidade de agir, na verdade, há quem veja nessa sonegação de plena capacidade um ato de proteção. No momento em que eu nego a um portador de uma deficiência mental plena capacidade de autogestão e autoadministração patrimonial, eu estou reconhecendo que para a prática de atos mais expressivos e coloquem o seu patrimônio em risco, ele precisaria do auxílio de alguém. Não porque
esta espécie de limitação pela qual ele passe deva ser objeto de qualquer sorte de discriminação. Eis aí o problema. O Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência considera a incapacidade de fato como um fator de discriminação. E, ao contrário, eu considero o sistema de incapacidades como um sistema de proteção. Vocês verão comigo, daqui a alguns slides, um sistema de incapacidade do direito brasileiro, que existem várias espécies de regras que foram produzidas, a meu ver, para proteger o incapaz em situação de vulnerabilidade. Então, eu protejo aquele que está em situação de vulnerabilidade, sem que necessariamente eu venha a discriminá-lo. De toda forma, quais foram as principais alterações implementadas no sistema das incapacidades por essa lei, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência? Primeiro, os que portam alguma enfermidade ou deficiência mental, não tivessem qualquer discernimento para a prática de atos da vida civil, eles eram considerados como sendo absolutamente incapazes. Hoje, a existência dessa espécie de limitação ou deficiência mental não implica em qualquer espécie de restrição à sua plena aptidão à prática dos atos da vida civil, desde que, efetivamente, socorridos por apoiadores em determinadas situações bastante específicas que vocês vão estudar com o professor de Direito de Família. Os portadores de discernimento mental reduzido, que estavam sujeitos à sua incapacidade relativa na redação originária do Código Civil 16, e do Código de 2002, e hoje não mais estão. Os portadores de síndrome de Down, certos autismos ou algumas sortes de surdo-mudez também eram considerados relativamente incapazes, precisando ser coadjuvados, caso tivessem alguma espécie de embaraço no que diz respeito ao exercício da sua interação com as outras pessoas, e hoje isso se faz absolutamente desnecessário. Aliás, a propósito dos surdos-mudos, mencionados no quarto hífen aqui do nosso parágrafo 7º, eu destaco que há surdos-mudos perfeitamente integrados. Esses surdos-mudos perfeitamente integrados, que muitas vezes se expressam com muito mais proficiência, muito mais desenvoltura do que eu próprio tenho capacidade de acompanhá-los na evolução do seu raciocínio. Eu lembro muito bem que eu ia ao shopping Santa Cruz, lá na região da Vila Mariana, e muitas vezes eu encontrava vários jovens, surdos-mudos, e eu perguntava para eles uma vez, onde fica o cinema? E eles me explicavam por meio de movimento das suas mãos, e eu não conhecia a linguagem de sinais, nem conheço ainda hoje da melhor maneira possível. Eu não consigo acompanhar a fala daqueles jovens. Quem ostentava alguma espécie de dificuldade de interação? O jovem ou o Estevão que não conseguia compreender aquela linguagem de sinais? Percebam, surdos-mudos, desde que eles tenham aptidão a interagir, eles jamais poderiam ser considerados como incapazes, absoluta ou relativamente. Mas há o caso daqueles surdos-mudos, assim como os deficientes visuais, que não são deficientes visuais ou deficientes auditivos congênitos, mas são aqueles adquiridos, que depois de algum tempo, muitas vezes quando já atingem a velhice, acabam se tornando surdos ou acabam se tornando deficientes visuais. Nesse caso, o reconhecimento, pelo menos temporário, de uma incapacidade relativa poderia servir para que eles não viessem a ser ludibriados no tráfico jurídico, na interação jurídica que viessem a ter com terceiros. De toda forma, o legislador brasileiro acabou, de certa forma, afastando toda e qualquer espécie de incapacidade relativa nesses casos. A situação dos indígenas é objeto do parágrafo único do artigo 5º, do artigo 4º do Código Civil, diz o parágrafo único: a capacidade dos indígenas, antigamente se falava dos índios, será regulada por legislação especial. E que legislação é essa? Me acompanhe aqui pelo primeiro alvéolo. É a Lei 6.001 de 73, o Estatuto do Índio. Esta lei foi editada durante a vigência da nossa emenda constitucional número 1 de 69, mas se tivesse sido editada durante a vigência da Constituição de 88, estaríamos aqui no âmbito da disciplina constitucional dos artigos 22, inciso 14, 238 e 232 da Constituição Federal. Matéria indígena é de competência da União Federal, a competência da União. A sua disciplina não é competência dos estados, das unidades federadas e tampouco dos municípios. Em linha de princípio, pelo Estatuto do Índio, o indígena é considerado um absolutamente incapaz e, portanto, ele precisaria ser representado na prática de quaisquer espécie de atos jurídicos. Agora, é claro que em determinados casos,
Se houver demonstração de sua consciência, ou seja, ele sabe muito bem aquilo que ele está praticando, tem conhecimento dos desdobramentos jurídicos das haveres celebradas, e desde que não exista prejuízo para eles, a validade desses atos, que deveriam ser praticados sempre sob supervisão da FUNAI, excepcionalmente essa validade pode vir a ser reconhecida. Agora, estou falando uma análise pontual, de caso a caso, de contrato a contrato, de interação a interação. Agora, existe a possibilidade que o indígena venha a ser considerado como apto à prática de uma série de relações jurídicas, desde um ato chamado de ato emancipatório. A emancipação do indígena pressupõe a existência, a presença de 5 requisitos fundamentais que podem se mostrar presentes ou não, a depender da hipótese. Primeiro, que ele tenha mais de 21 anos, que domine a língua portuguesa, além do seu próprio idioma. A habilitação, ele deve ter a aptidão a desenvolver alguma atividade que lhe garanta subsistência, para que ele não passe qualquer sorte de dificuldade. O conhecimento dos usos e costumes do ambiente no qual ele acaba se inserindo, e um ato liberatório. Esse ato pode ser praticado pela própria Fundação Nacional do Índio, que deveria ampará-lo, e quando praticado pela FUNAI, normalmente esse ato liberatório acaba emancipando comunidades inteiras, ou homologado judicialmente, ou então a emancipação individual perpetrada pela Justiça Federal. Tomem cuidado, matéria indígena é de competência da União e é de competência da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual. O indígena que pretende sua emancipação e não a consegue, não a obtém administrativamente por meio da FUNAI, acaba socorrendo da atuação do nosso Poder Judiciário, do Poder Judiciário na órbita federal, e a Justiça Federal acaba emancipando. Quanto ao grau de integração, nós vamos ter indígenas isolados, esses devem ser considerados realmente como sendo absolutamente incapazes, e os atos excepcionalmente praticados devem ser praticados com a supervisão da FUNAI sob pena de nulidade. Os que estão em vias de integração, que dão até oportunidade para o reconhecimento de invalidades pontuais, embora aqueles critérios da consciência, da antevisão dos efeitos, do fato de serem versados nos usos e costumes dos locais em que acabam estabelecendo relações, esses poderiam ser chamados de vias de integração, e a sua tutela jurídica seria uma tutela esporádica, uma tutela mais episódica, não seria uma tutela tão inflexível assim. E os integrados, que são aqueles que estão muito mais habituados ao emprego dos meios tecnológicos e interação com o homem civilizado do que aqueles que estão nos rincões, que estão em locais incomunicáveis com a generalidade da população. Esses, os plenamente integrados, não carecem de qualquer sorte de normas protetivas e, é claro, caminham a passos largos para a sua emancipação. No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito dos modos de suprimento da incapacidade. Eu vou reiterar a diferença entre representação dos absolutamente incapazes, assistência dos relativamente incapazes, e vou também falar a respeito do sistema de proteção dos incapazes. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, aguardem na próxima semana. Então, nós retomamos ainda com a aula de número 5, no parágrafo 9º, modos de suprimento da incapacidade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até a próxima semana e até lá. Tchau.